A paz de Yahvé, o soberano Deus, para todos vocês nessa madrugada, meus queridos amados irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês conseguem acertar. Mas não vou dizer os livros e nem os nomes. Só vou dizer o nome de um, que vou perguntar para vocês. E vou dizer os capítulos e os versículos, para que vocês procurem nas vossas Bíblias. Primeiro, qual foi o primeiro milagre que o Messias, chamado Cristo Jesus, fez? Esse você sabe, né? Está escrito no livro, agora o nome do livro eu não vou dizer como eu disse, mas é no capítulo 2, do versículo 1 e o versículo 11. Agora, eu quero que vocês meditem bem, pensem. Qual foi o homem que fez o milagre que Jesus não fez? Eu quero que você me fale o nome dele e o capítulo e o versículo. Eu vou dizer para você o capítulo e o versículo, só não vou dizer o livro. O capítulo é 12 e o versículo é 21. Você que tem a mente tão aberta, você vai falar nos comentários. E agora eu quero perguntar para vocês dessa maneira. Do Antigo Testamento, qual foram os profetas que ressuscitaram mortos? Não vou dizer os livros e nem os nomes, mas vou dizer somente os capítulos e os versículos. Capítulo 17, o versículo 17 ao 24. E o capítulo 4, do versículo 32 ao 37. E agora, eu vou perguntar para vocês mais uma vez. Mas não vou dizer os livros e nem os nomes. Mas os capítulos e os versículos vou dizer para vocês. Procurarem na Bíblia de vocês e responderem nos comentários. No Novo Testamento, qual foram os homens que ressuscitaram mortos? Está no capítulo 36, está no capítulo 9, no versículo 36 ao 42. E também está no capítulo 20, do versículo 9 até o versículo 12. Meus irmãos e minhas irmãs. E agora todos vocês, eu peço perdão a vocês, mas para que vocês entendam,
Peço perdão porque eu disse que não ia dizer os livros, mas vou falar os livros e os nomes. Vou revelar para vocês. O primeiro apóstolo do Antigo Testamento que realizou esse milagre de ressuscitar o morto foi Elias. Como falei para vocês, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24. E o segundo homem que fez o milagre que Jesus não fez foi Eliseu. Está no livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 21. E do Antigo Testamento, como já falei, o primeiro que fez milagre ressuscitando mortos foi Eliseu. Está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Agora, chegou a parte mais importante que vocês queriam saber. Do Novo Testamento. Não foram todos os apóstolos que realizaram milagres, que ressuscitaram mortos. Não foram. Ouçam. Aqui está escrito que Pedro também ressuscitou uma mulher que estava morta, chamada de Dorca. Aí vocês vejam que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 ao 42. E também vocês vejam o segundo homem, apóstolo do Senhor Jesus, que ressuscitou morto também. Foi Paulo. Paulo ressuscitou mortos. Isso você não sabia. Mas examine sua Bíblia, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 12. Meus irmãos e minhas irmãs, do Antigo Testamento, os maiores profetas foram Elias e Eliseu, porque ressuscitaram mortos. Porque homens de Deus que obedecem a Deus, quando fala a morte, tem que dar lugar para a vida. Tem que dar lugar para a vida. Tem que respeitar os homens de Deus. E no Novo Testamento, os dois maiores são Pedro e Paulo, que ressuscitaram mortos. Homens que se entregaram de corpo e alma ao Evangelho. É o que acontece hoje, nos dias de hoje. Homens que não se entregam por completo a Cristo Jesus. Os milagres, as bênçãos não acompanham. Não acompanham.
Então tomem os exemplos de Elias, de Eliseu, de Pedro e de Paulo. Tomem esses exemplos. Porque o Senhor Jesus, ele disse em Marcos 16, capítulo, e do versículo 15, ele diz: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, todo aquele que crê e for batizado serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados, e eu vos dou poder para pôr as mãos nos enfermos e eles serão curados. E eu vos dou autoridade sobre todos os demônios, todos os espíritos malignos. Mas os milagres só acompanham os que o obedecem. Homens que se entregam, varões, homens de Deus que se entregam por completo à obra, ao trabalho, ao ministério. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. Agora vocês sabem que os maiores profetas do Antigo Testamento é Elias e Eliseu. E do Novo Testamento é Pedro e Paulo. Amém.